Tá preparado para dar glória, não tá? Então levanta a mão comigo. Diga: quando eu canto. Diga: quando eu canto, me assemelho a anjos. Diga: quando prego, me assemelho a apóstolos. Mas quando eu oro por alguém, eu me pareço com Jesus. Pregar aparece, cantar aparece, pastorear aparece, interceder é se pôr na brecha, é se esconder, é o ministério do anonimato. Mas sem ele não há ministério que sobreviva, não há igreja que sobreviva, não há família que sobreviva, não há. Quero ler um versículo, mas eu não vou deter-me neste versículo. Eu quero contar a história e aplicar em nossas vidas. O versículo base é o versículo 12. 1 Samuel 7:12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O capítulo 7 é a conclusão e uma forte evidência da crise espiritual que assolava o povo de Deus, Israel. Sob uma liderança fraca, esse povo viu líderes brincando com o sagrado. Deus os puniu, como os alertou através de um homem de Deus ao sacerdote Eli. Deus também os puniu, como avisou ao sacerdote Eli através do menino Samuel. Esses homens tinham o sagrado como um amuleto. Nós, enquanto bem, vivemos ao nosso jeito, à nossa maneira. Mas quando as coisas apertam, lembramos-nos de Deus. Em meio à guerra, pegaram a Arca da Aliança como um amuleto de sorte. Como muitas pessoas, na hora da dificuldade ou do desespero ou medo, fazem o sinalzinho da cruz, abraçam a Bíblia. Eles assim fizeram. E com a arca, a derrota ainda foi maior, pois Deus estava irado com aquele povo. A ausência da arca entre eles era evidência da ausência da comunhão que eles tinham com Deus. Mas Samuel crescia na intimidade com Deus e este homem Deus o estabeleceu como líder nessa nação. De todos os juízes, quem mais se aproximou do perfil quebrantado e pastoral de Samuel foi Gideão, como também a Débora. Mas nenhum dos juízes chegaram a ter um coração pastoral e sacerdotal como Samuel, pois de fato ele foi juiz, profeta e sacerdote. Em intimidade com Deus ele crescia, e aquilo que nós não suportamos, no sentido de nos incomodar, faz com que Deus nos responsabilize para gerar mudanças. É óbvio então que a condição espiritual que Israel estava incomodava Samuel. Os irmãos percebem no capítulo 7, versículo 16, que Samuel não esperava o povo vir a ele, como acontecia com Débora e com Moisés em Êxodo 18 e Juízes 4 e 5. Samuel ia como um tipo de ministério itinerante, ele se movia onde havia um povo de Deus reunido, santuários levantados em culto ao Senhor.
Essa era uma das provas do que agonizava Samuel. A situação espiritual estava falida. Estavam distantes de Deus. Ele se retirava de Ramá, que era a sua base espiritual, e ia nesses ambientes pregar a verdade ao povo. A arca que havia sido levada na guerra retorna. Ela não foi buscada. Deus a trouxe. Capítulo 7, então, a arca chega. No versículo 1, na casa de Abinadab, e Eleazar é consagrado para proteger a arca. Uma espécie de porteiro do símbolo sagrado. A arca também era símbolo do trono de Deus, do governo de Deus. Mas eles não se submetiam ao domínio de Deus. Nesse tempo, acontece um avivamento no meio do povo de Deus. E é sobre este avivamento, ou vendo as características desse avivamento, que eu quero pregar aos irmãos, com alguns pontos. Vamos aqui pregar hoje no estilo de formação, de esboço dos nossos pastores, dos nossos irmãos em Cristo, pastores batistas. Eles pregam por pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu não vou pôr muito ponto para a mensagem não ficar muito pontuda. Mas o ponto 1, o que Israel fazia e deixou de fazer. Ponto 2, o que Samuel fazia e não deixou de fazer. Ponto 3, o que os inimigos fizeram e nunca deixaram de fazer. Ponto 4, o que Deus fez e jamais deixou de fazer. Primeiro, o que Israel fazia e deixou de fazer era adorar a Deus. Mas agora, Israel é idólatra. Capítulo 7, versículo 3. Samuel diz a eles: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Astarotes, preparai o vosso coração, sirvam só a ele, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os filisteus dominam, os filisteus ameaçam, os filisteus subjugam. Israel chora no versículo 2 perante a arca, e quando choram, Samuel mostra o motivo no versículo 3, idolatria. Aí o versículo 4 diz: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes. Esses deuses estranhos são deuses que não podem se identificar nem se assemelhar com o verdadeiro Deus. Por isso, deuses estranhos. Astarote era adorada como deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Sendo numerosas na Palestina as placas com desenhos de mulheres nuas. Os Baalins eram as divindades masculinas correspondentes a Astarote. Através de uma vida sexual depravada, esse povo cultuavam esses deuses. Esses deuses eram cultuados. Para cada nação ou para cada geração depravada, o diabo levantará seus ídolos através da cultura, através das músicas, através das mídias sociais e das redes de telecomunicações. Billy Graham disse: cada vez que você quiser se afastar de Deus, o diabo terá um barco preparado para te levar. Para cada geração que desde o capítulo 1 quebra princípios, há deuses, há ídolos disponíveis para lhes agradar em sua carnalidade. O que Israel fazia e deixou de fazer? Adorar o único e verdadeiro Deus. E agora Israel é idólatra. Porque Israel é idólatra, os filisteus vêm e os subjugam. Resultado está no versículo 2.
toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. O que está acontecendo aqui? Está tudo bem? Glória a Astarote. Está tudo bem? Glória a Baal. As coisas apertaram. Ó Jeová, tem misericórdia de nós. Está tudo bem? Vida de pecado. A luta vem, a vida se torna aflita. Aí vem para a igreja fazer campanha. Procura a irmã do círculo de oração. Quer ouvir profecia dos pentecostais. Vai pedindo intercessão, mas Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. As coisas apertavam, vamos buscar Jeová. E eles vinham lamentando. Agora imagine, uma nação inteira lamentando. Samuel olha para essa nação e diz: se arrependam. O que Israel fazia e deixou de fazer? Tinha um único e exclusivo Deus. Agora há deuses substitutos. Se Deus me disser não, há outros meios que eu posso buscar para me agradar. E quando eu falo sobre ídolos, talvez muitos dentre nós já pensam nos católicos ou nas nações não evangelizadas. Só que em Ezequiel 14:3, Deus diz: filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos nos seus corações. Ninguém vê, são invisíveis. Não tem um altar na sala, não tem um altar no quarto. É pior, o altar é no coração. Pastor, o que é o ídolo do coração? É aquilo sobre o qual Deus te diz não e você desvia. É aquilo que quando Deus não confirma, você muda de igreja. É aquele desejo que você estabeleceu no coração, foi orar e disse: Deus, é assim, assim e assim, porque eu já dei meu envelope, eu já fiz a minha campanha, eu decreto e determino, eu não aceito. Ainda faz marchinha para Jeová. Tá errado. Isso é ídolo do coração. Tira seu sono, tira a sua paz, quebra a sua comunhão. Todo ídolo exige sacrifício. O que você está precisando sacrificar para alimentar o ídolo do seu coração? Então, a gente ainda diz assim: mas eu tenho fé, e pela minha fé vai acontecer, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Concordo com você. A fé não é para Deus te agradar. É para você agradar a Deus. Não é para o céu fazer sua vontade na terra. É para você pedir a Ele que cumpra a vontade dEle, se for assim na terra. Somos idólatras dos nossos desejos, porque a gente conecta a fé a apenas dois momentos. Primeiro, a conversão. Você crê que é pecador, miserável, pobre, cego e nu? Creio. Crê que Jesus é o único Senhor e Salvador? Creio. Está salvo. O segundo momento que a gente usa a fé é nas horas difíceis. Tenha fé, vai acontecer. Tenha fé, a bênção vai chegar. Mas toda vez que você deseja alguma coisa e estabelece no seu coração, independente de respostas, independente dos nãos, é isso, isso, você acabou de ter fé. Porque todo desejo é uma crença de que aquele desejo é o melhor para você. Quando você deseja, você está dizendo: isso é o melhor para mim. Isso é crença. Cada desejo é uma fé. E quando você tem a crença que esse desejo é o melhor para você, e você estabelece no coração, e você, se Deus disser não, tudo muda, tudo vira, tudo se quebra. E aí Deus se torna desleal, me abandonou. Deus se torna infiel, me esqueceu. Cadê as promessas? Preste atenção, seu ídolo permanece guardado e Deus está sendo ofendido. É idolatria. Cantava, não canta mais. Por quê? Porque Deus não realizou meu desejo.
Pregava, não prega mais. Por quê? Porque Deus não realizou o meu desejo. Fazia, não faz mais. Por quê? Porque Deus não realizou o meu desejo. São ídolos do coração. Israel fazia, adorar. Deixou de fazer, adorar. E passou. Coloca retorno para mim, estava top o retorno, mudou aqui, se puder me ajudar. Deixou de adorar para se tornar idólatra. Por isso agora está lamentando. Graças a Deus que Deus levanta Samuel. Segundo lugar, o que Samuel fez e não deixou de fazer. O que Samuel fez e a igreja não pode deixar de fazer. Anunciar a verdade. Eles lamentam no versículo 2. Quando você chega no versículo 3, pastor Dari, o povo está lamentando, o povo está sofrendo, e Samuel chega diante deles, Jackson, e faz assim: é de verdade? Está no versículo 3, mas o povo está chorando, pastor Samuel. Aí Samuel diz no 3, se é de todo o coração que vocês estão se voltando para Deus, tirem os ídolos do meio de vós. Mas Samuel, nós reconhecemos que Deus é maior. Não há nenhum problema termos os nossos ídolos em casa e adorar a Deus no culto. Se é de coração, abandonem os ídolos, porque o diabo aceita te dividir com Deus. O diabo aceita você cantar glória no domingo e ir para o adultério na segunda. O diabo aceita você cantar no domingo e ir para os bares e boates na segunda. Mas Deus não aceita. Aquele que habita em vós tem ciúmes, diz o Senhor. Ou Jesus é dono de tudo, ou Jesus não é dono de nada. Se é de verdade, tirem os deuses do meio de vós. Segundo, ele está pregando a verdade para uma geração que chora, para uma geração que lamenta, porque tem gente que está chorando por perdão, mas já brincou tanto com a graça que a necessidade não é perdão, é libertação. E a libertação só vem se de fato voltou para Deus. E se de fato voltou para Deus, tem que haver renúncia. Tem que deixar os deuses. Tem que deixar os objetos do prazer. Porque quem nada deixa por Deus, um dia será deixado por Deus. Samuel diz: deixem os deuses, preparem o coração ao Senhor e servi a Ele só. Porque Ele não divide sua glória com ninguém. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Pastor, a geração está sofrendo. Sei. Pastor, o Brasil está sofrendo. Sei. Pastor, o mundo está sofrendo. Também sei. E aí? E aí é que vamos fazer como Samuel. Porque ninguém pode pôr a culpa em Deus. É consequência de escolha. São ídolos do coração. É rejeição a Deus. E a gente não pode manipular a mensagem conforme a cultura. Não pode alterar a mensagem conforme a lamentação da maioria. Porque se uma geração chora, ela precisa de verdade chorar perante o Salvador. Qualquer obra social ajuda, mas só o arrependimento muda a vida do homem. Só o arrependimento gera transformação. Primeiro, ele anuncia a verdade de Deus. Ele fazia isso desde os 13, entre 13 a 15, lá no capítulo 3. E agora, na vida adulta, ele continua fazendo. É o que Samuel fez e não deixou de fazer. Segundo, valoriza o ato de se congregar. Olha o que ele diz no versículo 5: congregai
todo Israel em Mispa. Samuel teve influência da mãe. Já que o público feminino aqui é forte, deixa eu falar dela, que aí as irmãs empolgam e dá mais glória. Ana chorava no templo. Ana adorava no templo. Ana foi caluniada no templo. Ana perseverou, mesmo faltando palavras, no templo. O menino nasceu. Ana voltou para o templo, agradeceu, apresentou e o deixou no templo. O menino envolvido com o ato de culto, com a prática do culto, com o relacionamento entre os que cultuam a Deus. 1 Samuel 3, ele está no templo. 1 Samuel 3, ele é o porteiro da tenda. Templo, na minha linguagem aqui, é tenda. Nesse tempo aqui é a tenda. Ele é o porteiro da tenda. Era o porteirinho. Abria a tenda do templo, a porta do templo. O menino envolvido com o culto, sempre vendo o povo se reunir, o povo se congregar. Agora, quando o povo está lamentando por causa de seus pecados, ele diz: se voltem para Deus. Ele está no mesmo lugar. Foram vocês que se afastaram. Segundo, renunciem. Tem que deixar, porque o nosso problema não é a falta, são os excessos. Então tirem os excessos. Terceiro, versículo 5: congreguem, se reúnam. Há muitos de vocês, cada um com seus ídolos em seus lares, cada um com seus astarotes, cada um com seus baalins, e ali mesmo cultuam aos seus ídolos. Semelhantemente, do mesmo modo, a nossa geração tem seus ídolos dos seus prazeres domésticos que os tiram do culto. Um tem seu Netflix, o outro tem o Prime, o outro tem a Amazon, o outro tem aquele canal de muito Premier, muitos futebols, e ali o ídolo é cultuado. Irmão, me desculpe, os netcrentes vão até criticar aqui no canal do YouTube, mas eu sou das antigas mesmo. Eu sou das antigas, eu ainda canto Era Sem Ovelha. E eu lembro que a minha avó chamava de ídolo. Eu lembro dos hinos que nos exortavam contra a televisão. Como diz a missionária Helena Raquel, antigamente o brado era santidade, a necessidade era santidade. Hoje a necessidade é equilíbrio. Exemplo, por que não foi ao culto? Por que sumiu da igreja? Luta, cansado, mas a TV está ligada. Os olhos não se cansam. O entretenimento nos alimenta. São objetos de prazeres dentro de casa que me tira do culto, que me ausenta do ato de congregar. E Samuel diz: vocês querem renovação, libertação? Queremos. Tirem esses ídolos. Abram mão desses ídolos que vocês adoram dentro de casa e venham se reunir. Venham olhar na face um do outro. Porque na congregação nós edificamos uns aos outros. Por isso que Paulo diz: cada um vem para o culto trazendo o quê? Revelação, língua, doutrina, salmos. Faça-se tudo com decência e ordem, para edificação uns dos outros e, acima de tudo, para a glória de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar. É princípio para quem quer avivamento. É princípio para quem quer livramento. É princípio para quem quer crescer. É princípio para quem quer libertação. Israel não precisava de perdão, precisava de libertação, pois eram subjugados pelos filisteus.
Então, alguém pode dizer, confessa aí que o perdão chega. Aí você diz, amém, perdoa eu, Jesus. Mas não tem comunhão com a igreja local. Não sabe o que é batismo, não sabe o que é ceia, não sabe o que é servir. E quando vem, apenas critica e diz, é por isso que eu não vou. Olha esses obreiros, olha esses hinos, olha esse teto, olha esse som, olha essa lâmpada. Se você está na igreja só para falar dos problemas dela, você é o pior problema nela. Ou seja, você precisa entender que nós congregamos para servirmos uns aos outros, para sermos bênçãos uns para os outros. Se reúnam e congregai, porque congregando nós nos identificamos. Nós tentamos pelo menos ajudar uns aos outros. Ah, pastor, mas ninguém faz nada por mim. Faça você por alguém. Mas pastor, eu estou percebendo muitos erros. Se só você teve a visão, quem sabe Deus quer te usar para apresentar a solução. Agora, ficar dando indiretinha no Facebook não vai mudar nada. Você não é profeta porque critica a igreja no Facebook. Você é fofoqueiro. Profeta apresenta a palavra, profeta fala a verdade, e Deus gera mudança onde for necessário. Ana orou e Deus respondeu no templo. Josafá clamou e Deus deu vitória no templo. Salmo 23, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 27, me deixa morar na tua casa. Salmo 73, os ímpios escorregam, mas eu sou consolado na tua casa. Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Jesus apresentou no templo, Jesus curava no templo, Jesus pregava no templo, Jesus exaltava o Pai no templo. A igreja primitiva, 10 dias orando em reunião. Manda teu Espírito, manda teu Espírito, manda teu Espírito. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Sabe o que é que eu estou dizendo? Quem está desligado da igreja não tem a unção de Deus, não tem moral para falar da igreja, não tem moral para corrigir a igreja. Deus não unge ninguém individualmente, a unção está na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é ungido. Quer a unção de Cristo? Tem que estar em comunhão com a igreja, tem que estar em comunhão com a igreja. Não tem mais um sacerdote, não tem mais um levita, não! Tem um sacerdócio real. Paulo escreveu, quem nos ungiu, nos, plural, tá? Nos. Quem nos ungiu é Deus. 1 João escreveu, vós, plural, tendes, plural, a unção do santo. A unção está na igreja. Não é no pregadorzão ungido, não é no cantor ungido, não é na cantora canela de fogo, não é na profeta do Pix. A unção está na igreja. Se estiver em comunhão com a igreja, aí tem unção. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Próximo verso. É como óleo precioso que desce. União e unção. União e unção. União e unção. Congregai
e eu orarei por vós. Eu amo isso em Samuel, porque a mensagem é dura. Esse choro é de verdade? A mensagem é dura. Deixem os ídolos. A mensagem é dura. Preparem o coração. A mensagem é dura no 3. Sirvam só a Ele. Aí quando você chega no versículo 5, eu orarei por vós. Isso é ser pastor. Isso é ser obreiro. Quem não tem compromisso com a igreja, é por isso que muitos pastores estão cada vez mais selecionando quem vai subir nas tribunas de suas igrejas, e estão de parabéns. E quem se incomodar com o pedido das informações, tem culpa no cartório. Quem nada deve, nada teme. Por quê? Porque a maioria virou profissional de púlpito. Chega, entrega o recado e vaza. Prestador de serviço. Mas quem tem coração de pastor diz: se convertam. Mas depois cai de joelhos e diz: ó Deus, converte esse povo. Por isso que eu disse que Samuel é juiz com coração de pastor. É profeta com coração de sacerdote. Ele exorta que se arrependam. Ele exorta que se voltem. Mas depois ele diz: e eu orarei por vós. Por favor, se você pode, 1 Samuel 12, 23. Olha o que Samuel diz: quanto a mim, longe de mim, que peque contra Deus, deixando de orar por vós. Profetizar e não orar por aqueles a quem você profetizou é pecado. Pregar e não pedir a Deus que aplique a mensagem no coração de quem te ouviu é um ministério incompleto. Deus não usará profeta que não tem coração de sacerdote, que não se importe com aqueles que lhe escutam. Lá no capítulo 7, ele primeiro prega, depois ora. No 12, 23 ele diz: eu vou orar por vocês e vos ensinarei o caminho bom e direito. Mais uma vez ele está equilibrando pregação e intercessão. E às vezes Deus vai me fazer orar mais e pregar menos. Às vezes Deus te fará interceder mais e falar menos. Não minta para mim, nem para si mesmo. Sua consciência não foge na hora da pregação. Há pressupostos, há interpretação, há nossa alma e há emoções nossas em nossas pregações. Mas quando pregamos, mesmo que seja frente a frente, você está falando, você escolheu o texto, você está aplicando, você determina o tempo, você determina como falar, você determina a hora que vai evangelizar, a hora que vai falar ao homem, a hora que vai falar à mulher, a hora que vai falar ao filho. Nesse tipo de pregação, você controla a situação. Mas quando você se ajoelha para interceder, você saiu do controle e colocou na mão do onipotente. Quando você prega, você fala. Quando você intercede, Deus diz: agora cala a boca, porque eu vou falar. Você já fez
agora eu farei. Interceder não é se levantar contra um diabo. Interceder é se levantar por alguém. Não é se levantar contra, porque tem gente que diz que é intercessor. Pastor, eu sou intercessor. Pode pregar lá que eu sou intercessor. Intercede, irmão. Sai, capeta! Sai, cão! Sai, cão! Não, irmão. Não é você falar. Interceder não é falar com o Satanás. Mostra na Bíblia alguém intercedendo, falando com o capeta. Quando em Gênesis 18, Abraão intercedeu pelos justos em Sodoma, que gerou livramento para Ló, foi Abraão falando com Deus. Quando Samuel está intercedendo no capítulo 7, ele está falando com Deus. Jesus disse a Pedro: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Rogou a quem? Ao Pai. Paulo escreveu a Timóteo: rogo, ordeno que façam intercessões e súplicas por todos os homens, especialmente pelos que estão revestidos de autoridade, para que nós, intercessores, tenhamos paz e vida tranquila e íntegra. A intercessão é se pôr diante de Deus por alguém. É conhecer a vontade de Deus para transmitir a alguém. É dizer: Deus, se ele não sabe orar, permita-me falar contigo. Deus, se ele não se lembra de ti, eu me lembro de ti por eles. Foi isso que Neemias fez. Foi isso que Daniel fez. Foi isso que Jesus fez. Em João 17, Jesus orou pelos próprios discípulos que estavam lá. E Jesus disse: eu não rogo só por estes, eu rogo também por aqueles que hão de crer em mim. Por quem Jesus estava orando? Por nós. Quando Jesus disse na cruz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Ele não estava intercedendo pelos romanos, não. Ele estava cumprindo Isaías 53. Isaías 53 não diz que ele intercederia apenas pelos romanos ao pé da cruz. Não. Isaías 53 disse que ele intercederia pelos pecadores. Pastor, e hoje? E hoje, assentado à direita do Pai, o que ele está fazendo? Eu vou perguntar e eu queria ouvir: o que ele está fazendo? Está preparado para dar glória? Então me responde: o que ele está fazendo? Está preparado para dar glória, não está? Então levanta a mão comigo. Diga: quando eu canto. Diga: quando eu canto, me assemelho a anjos. Diga: quando prego, me assemelho a apóstolos. Mas quando eu oro por alguém, eu me pareço com Jesus. Pregar aparece, cantar aparece, pastorear aparece, interceder é se pôr na brecha, é se esconder, é o ministério do anonimato. Mas sem ele não há ministério que sobreviva, não há igreja que sobreviva, não há família que sobreviva, não há. O Espírito testifica ao meu coração que tem intercessores aqui. Você já orou mais por ele do que por você mesma. Você já orou mais por ela do que por você mesmo. Fica tranquilo. Ninguém tem dom para si. Assim como Deus está te usando para ajudar alguém, Deus vai usar alguém para ajudar você. Você ora por alguém, Deus levanta alguém que intercede por você.
com gemidos que palavras não podem explicar. Em meio às tribulações, Ele ouve. Ó Jesus, a Ti confesso. Obrigado. Quem é intercessor sente agonias, está de joelhos e começa a chorar e a gemer, e de repente começa a falar em línguas, em oração. Você não está entendendo nada, porque está falando em mistério. De uma coisa você não sabe, mas eu vou te dizer, porque o Espírito confirma aqui dentro. Nesse momento que você está chorando e falando línguas, o Espírito está te fazendo orar por alguém. O Espírito está te fazendo interceder por alguém. Porque Deus só trabalha na terra quando as nossas orações sobem ao céu. O Espírito Santo é intercessor. Jesus é intercessor. E a igreja é sacerdócio real. Olhe como Deus valoriza o ministério da intercessão. Tem gente que não sabe, mas só está de pé porque você orou, porque a igreja orou. Pelo menos 2 testemunhos vimos e ouvimos aqui, por causa da intercessão da igreja. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Terceiro lugar, o que os inimigos fizeram e não vão deixar de fazer: se reunir contra quem se aproxima de Deus. Versículo 7. Quando o povo de Deus se reúne no versículo 6 e confessa seu pecado, versículo 7, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados, então subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. É sempre assim. Primeiro, o que Israel fazia e deixou de fazer: buscar o Senhor. Segundo, o que Samuel fez e nunca deixou de fazer: congregar-se, valorizar o ato de congregar, anunciar a verdade de Deus e interceder, que é o papel da igreja. Por 2 vezes ouvimos falar de intercessão. Terceiro lugar, o que os inimigos fizeram e jamais deixarão de fazer: se levantar contra aqueles que estão cumprindo o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus para com Israel naquele dia? Se reúnam, se arrependam, confessam os pecados de vocês, vamos renovar a aliança, abandonem vossos ídolos. Quando Israel está fazendo isso, irmão, o texto é claro, meu Deus do céu. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel se congregaram em Mispa, os príncipes, os líderes, os melhores, subiram contra Israel. Bora acabar com essa reunião.
Bora acabar com esse culto. Bora acabar com esse propósito. É assim. Você diz, hoje eu vou ficar em jejum. O pão fica mais gostoso. Hoje eu vou conversar com a irmã fulana e vou perdoá-la. Naquele dia, a fofoqueira chega e diz, a irmã fulana falou mais isso, mais aquilo. Você diz, esse ano eu vou ler a Bíblia mais. Aí vem mais um episódio da série que tu tá viciado. Pastor, por quê? Eu posso dar exemplos. Quando Israel sai do Egito, Faraó diz, o que eu fiz? Vou atrás. Quando Davi diz, eu vou encarar Golias, Eliabe diz, tu? Quando Jesus diz, vou para a cruz, Pedro diz, vai não. Mas não adiantou. Israel atravessou as águas. Davi derrubou Golias. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, eu vou enfrentar a cruz. Um certo puritano escreveu, quando os pecadores começam a se arrepender e mudar a sua maneira de ser e viver, devem esperar que Satanás reúna contra eles todas as suas forças e coloque seus instrumentos para trabalhar contra eles em condição máxima, a fim de fazê-los desistir. Você diz que vai orar, jejuar, fazer um curso teológico, congregar, pedir perdão, dar a volta por cima, o inferno vem inteiro. Mas olhando para a Bíblia, a gente pode dizer, maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Quando você assume o propósito de buscar a Deus, o mundo, a carne e o diabo se levantam. Vai em frente, irmão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos garantem a vitória. O que o mundo, os demônios, a carne fez e sempre fará? Se opor a quem quer buscar a Deus. A segunda coisa que os inimigos fizeram, fazem e nunca deixarão de fazer. Quando eu digo inimigo aqui, não é aquela irmã que não te vendeu fiado na cantina, não. Não é aquele pastor que não te deu o Pai do Senhor, não. Esses irmãos antropocêntricos ficam colocando os nossos irmãos em Cristo como inimigo. Inimigo aqui é mundo, carne, diabo, você mesma, você mesmo. É, seu zoinho que cansa. A outra coisa que os inimigos da igreja, do povo de Deus, sempre fizeram e nunca vão parar de fazer, é fugir quando a igreja avança. Por quê? Porque quando souberam que o povo estava reunido, vieram contra. Eles tiveram medo no versículo 7. Israel teve medo. Aí no 8, eles falam para Samuel, não para de orar, para que o Senhor nos livre das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, ofereceu em holocausto ao Senhor, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Deus troveja no versículo 10. Quando Deus troveja contra os inimigos no versículo 10, olha o 13. Isso aconteceu e ainda acontece quando a igreja avança. Os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Se a gente parar de avançar, eles avançam. Se a gente parar, eles vêm de lá para cá. Então a gente clama como Samuel, a gente prega como Samuel. Deus troveja contra eles e aprendem a respeitar a igreja. Cadê minhas irmãs? Diga glória! Ficou feio. Cadê minhas irmãs? Não, aqui é vozeirão. Ô glória! Só as minhas irmãs. Ô glória! Eu falei pro Jackson aqui. Falei, ó, as irmãs vão amar isso aqui. Vão amar.
Falei isso aqui pra Luana. Ela estava grávida do Eliseu Filho. Ela colocou a mão no ventre. Minhas irmãs, versículo 10. O Senhor trovejou, só as irmãs. Teve irmã que não falou lá de ser ruim, mulher. Bora lá? 1, 2, 3. Capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2. Ana está orando e ao mesmo tempo cantando. E ela vai falando das ações de Deus em favor do seu povo. Quando ela chega no versículo 10, ela diz assim: olha Ana, a mãe do Samuel. Os que contendem com Deus serão quebrantados. Dos céus, Deus troveja contra eles. A mãe profetizou no 2. Deus cumpriu no 7. Pode profetizar, mulher de Deus. Pode abençoar seus filhos. Quantos filhos hoje pode dizer: minha mãe falou? Eu queria ir para a igreja mais normalzinho. Minha mãe dizia: tu vai de terninho, porque vai ser pastor. A Luana, no final do culto, queria sair com os colegas da igreja para a petiscaria. E minha sogra dizia. Aí ela: mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Mas por que só comigo? Eu sei para o que estou te preparando. Deus vai te levar em muitos lugares, minha filha. Minha sogra um dia disse para minha esposa: Deus vai levantar grandes marcas para você representá-las. Aí veio a pandemia, as agendas do pregador caíram. E as grandes marcas contrataram a Luana. De joelho, minha irmã, com a palavra aberta, libera a palavra de Deus sobre seus filhos. Imagine os inimigos vindo, Deus trovejando. Se Samuel fosse nordestino, ele diria: é, minha véia, esse é o nosso Deus. Quem pode dar glória a Jesus? Deus levanta mulheres como referenciais. Quando os inimigos foram derrotados, Samuel pegou uma pedra, levantou a pedra. O povo voltou. Samuel, fugiram tudo, Samuel. Quem a gente pode derrubar, a gente derrubou, Samuel. E Samuel está levantando a pedra. Que é isso, Samuel? Uma pedra. E qual o nome, Samuel? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel, não foi a nossa confissão, foi ele. Não foi o nosso jejum, foi ele. Não foi o seu clamor, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi tudo por causa dele. Foi tudo por causa dele. Amor,
Além do que sonhei. Vem chorando, vem fungando, limpa. Pode dar glória a Jesus aí, pode. Eu não sei se você pode dizer até aqui nos ajudou. Quantas dificuldades essa convenção, essa igreja já passou, até aqui nos ajudou, Senhor. Quantas dificuldades nós passamos, mas pela graça de Deus podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Solta o além do que sonhei, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a história de muitos pastores aqui, de muitas mulheres aqui. Play. Primeira música. Foi aquela enviada. Enviamos duas. Cadê o Micael? Micael Vaso. Kennedy, Deus abençoe. Micael é vazão. Eu sou vasilha. Ele saiu? Então fica em pé, bora orar amanhã, meu amor, canta. Atende o pedido meu, deixa ela. Graças a Deus. A Luana quer que a menina cante graças a Deus. Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Cante, minha irmã, e eu já agradeço a oportunidade.